Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. E este episódio está indo ao ar às vésperas de uma data muito significativa, que é o Dia de Finados. Independente de quando você estará assistindo esse episódio, o assunto de hoje é extremamente necessário. Sempre ouvimos falar que a única certeza da vida é a morte. E por que não estamos preparados para enfrentá-la? Para falar a respeito do luto, recebemos hoje a psicóloga especialista em luto, Thaisa Berlingieri. Bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, Fabiana. É muito bom falar desse assunto. Como você disse, é um assunto muito necessário. Nessa época ele fica mais em evidência, mas é sempre atual para quem já passou por uma perda e carrega essa saudade. Então, eu agradeço o convite. Nós quem agradecemos imensamente. A gente sabe que você, junto com a sua família, desenvolvem um trabalho de excelência nessa área que é tão fundamental. Gostemos nós ou não, em algum momento da vida, nós vamos precisar deste tipo de serviço. Thaisa, como falar de morte, introduzir esse tema para as crianças? Quando a criança, por exemplo, ela passa pela primeira experiência de perder um ente querido. Esse é um assunto que causa bastante dúvida nos pais, nas pessoas. Eu falo assim, é sempre importante a gente ir trabalhando esse assunto até com as pequenas coisas da vida. Um animalzinho, um passarinho que vê na rua, que morreu. Então, ir trabalhando com a criança essa questão. Mas, às vezes, não houve essa oportunidade. Dependendo da idade, a gente precisa estar atento na maturidade que a criança tem para entender determinadas informações. Então, e também do vínculo dessa criança com esse familiar. É muito importante, independente da idade, que seja transmitido, informado para a criança essa perda, essa morte. E importante também usar essa palavra, porque as pessoas têm muito medo dessa palavra, têm muita resistência com essa palavra. E aí são criadas muitas fantasias, diante disso. Mas explicar para a criança, é claro que você não precisa detalhar, dependendo da idade, mas poder estar explicando que a pessoa morreu e que ela não vai voltar mais, que tem um momento que a gente pode estar se despedindo, e deixar para a criança escolher se ela quer estar nessa despedida ou não. Geralmente, ela fala que depende do conceito que ela já tem da morte, ela quer até por curiosidade, se ela ainda não tem essa vivência. Então, eu conto muito a história do meu sobrinho, quando ele tinha cerca de uns 3 aninhos, ele perdeu a bisavó dele. E aí eu expliquei isso para ele, ela estava doente, eu falei que ela tinha morrido, e eu levei ele até o velório que ele quis. De fora da sala de velório, eu mostrei para ele, e antes, na verdade, eu descrevi que ela iria estar deitada, numa urna, assim, as pessoas iam estar lá, algumas pessoas iam estar chorando. E aí, de fora, eu falei, olha, ela está lá, tal. Perguntei, você quer entrar? Ele disse sim. Não forçar a criança, vai tudo no tempo dela. Ele quis entrar, eu peguei ele no colo, ele quis fazer uma oração, tal. E criança, assim, às vezes ela fica um pouco mais introspectiva, mas às vezes daqui a pouco ela está pulando. E deixar ela ali o tempo necessário, depende também como vai estar a família ou esse ambiente, e levar ou deixar, vai aí de como é tratado esse assunto na família. Mas é importante porque a criança ela também vai sofrer.
Então, é muito importante ela poder compartilhar isso, porque geralmente as pessoas escondem, né, na família, assim, chora longe da criança, ou a criança está chorando, falando, então, assim, todo mundo está triste. Então, eu falo, vamos nos abraçar, falar, olha, eu também estou triste, quando você quiser você pode chorar, porque também você dá a oportunidade da criança expressar o luto dela. Criança, ela é muito prática, assim, então, tá com saudade, quer fazer uma oração, quer fazer um desenho, né? A gente ou leva no cemitério, ou põe aqui na parede, que vai ver. A gente só precisa cuidar um pouco com as questões fantasiosas, né? Por exemplo, o vovô ou o titio viajou, né? Aí, passa um tempo, os pais vão fazer uma viagem, a criança vai ficar, e você fala, olha, papai e mamãe vai viajar. O que a criança fala? Eles nunca mais vão voltar, porque o tio, o vô viajou e não voltou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pode usar as questões religiosas, espirituais, dependendo do que tiver ali no dia a dia daquela família, mas tomar muito cuidado. Dar espaço para essa criança expressar, né? E dizer que isso faz parte da vida e ter esse olhar, como ela está reagindo em relação a essa perda. Porque por mais que os pais, os responsáveis, queiram o bem da criança, o fato de blindá-los, não levando a um velório mesmo que eles queiram, usando expressões como esta, viajou, no futuro pode gerar traumas, porque quando ela presenciar essa situação, ela já vai ser maior e vai ser mais difícil de absorver isso. Sim. Então, eu vejo muito, né? Eu falo, quando as pessoas falam, ele não quis vir, ok, foi uma... Né? Mas também, mesmo quando a criança não quer, ter esse olhar de como vai ser a reação dela nos próximos dias, do vínculo que essa criança tinha com essa pessoa que faleceu, se era um vínculo um pouco mais distante, não tão próximo, às vezes a criança nem tem alguma reação. Mas se era um vínculo muito próximo, muito forte, é preciso ter esse olhar, né? E até acolher um pouco. Eu não quero ir na escola amanhã. Tá bom, vamos ficar aqui, né? Então, assim, a família poder ter esse olhar e compartilhar isso com a criança, porque eles não entendem muito a irreversibilidade da morte, né? Então, muitas vezes ela vai perguntar se não vai voltar, e aí você tem que explicar novamente. Hoje em dia tem vários livros, né, que tem a historinha que você consegue explicar, né, a morte para a criança. Então, se for necessário, usar esse recurso. Os videozinhos, hoje a gente acha muito fácil, né, na internet, que expliquem. Então, assim, dá essa atenção, porque muita gente fala, é pequeno, não vai nem perceber, não vai... Mas, dependendo do vínculo que essa criança tinha, isso vai ser bem significativo para ela. Na vida adulta, jovens, adultos, ou até mesmo pessoas com uma idade mais avançada, algumas tendem a se revoltar mediante a uma situação de morte. Aquela pessoa, ela tem uma fé estabelecida, uma fé em Deus, mas quando a morte chega na família dela, no núcleo familiar e leva algum ente querido, tem a tendência de Deus curou fulano, mas Deus não curou este. Por que fulano passou pela mesma situação e está bem e o meu filho, por exemplo, foi? E briga com Deus a ponto de ficar um período significativo ou até mesmo para sempre afastado da religião. Exatamente. A raiva, a revolta, ela é um dos sentimentos muito comuns no luto. Há um tempo atrás, falava-se de fases do luto. E a revolta e a raiva era uma das fases. Hoje já não se fala mais, não lida com esses sentimentos como fases, porque elas não acontecem para as pessoas de forma... relativas, cada uma numa fase. As pessoas elas transitam muito entre uma fase e outra, né? Então a gente fala que são sentimentos, né? Reações ao luto. E a raiva é uma delas. Com a experiência que eu tenho, praticamente todas as pessoas têm esse momento, né, de raiva, e Deus é o primeiro, assim, que as pessoas
brigam, se revoltam ou viram as costas. Porque, geralmente, Deus é aquela pessoa que você confia a saúde, confia. Eu atendi uma mãe uma vez que brigou com Deus, que ela falou, todos os dias eu entregava meus filhos na mão de Deus, né? E o filho pegou uma moto emprestada e adolescente, saiu, né, correndo e bateu a moto. Então, quer dizer, uma atitude inconsequente, mas como ela sempre entregou para Deus essa proteção, né, ela brigou com Deus. Geralmente as pessoas, elas sempre escolhem, né, elas mandam assim, a raiva delas vai em alguém. Pode ser quando é uma morte que tem realmente um culpado, né, ou Deus. Então elas buscam alguém para colocar essa culpa, muitas vezes nelas mesmas, né? Eu não dei atenção, ou eu não fiz isso, ou não estava lá naquele momento, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, essa coisa de colocar a culpa em alguém, ou até nela mesmo, é uma maneira dela tentar amenizar um pouco aquele sentimento, né? Quando é nela mesmo, a coisa fica mais sobrecarregada, mas quando ela tem alguém, ela é uma tentativa inconsciente, né, de tentar amenizar, tipo, esse é o culpado, né? Então, assim, não aconteceu por um acaso, né? Porque você vê que as pessoas sempre tentam assim, se não tivesse feito assim, poderia estar vivo, se não tivesse ido, se não tivesse... Então, tem sempre o se, né? O se, ele leva a gente para uma fantasia, que a gente vai para um lugar que é mais confortável emocionalmente para a gente. Thaisa, a culpa, quando, por exemplo, eu tenho consciência que eu não tive culpa, o famoso se. Se eu tivesse levado em tal médico, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, eu tenho consciência que eu não tenho culpa, que eu fiz tudo o que foi possível. Mas o meu coração, ele trabalha na culpa. Uma briga entre razão e emoção. O que fazer? Sim, como eu falei, já é um movimento do luto essa questão. O que eu sempre costumo trabalhar assim com as pessoas? A gente poder, porque eu falo assim, nesse momento, você pode ter feito 99% de coisas maravilhosas, de cuidado, de atenção, de carinho pela pessoa. O 1% parece que é o que fica gigantesco nesse momento, que é aquele minutinho, uma coisinha que ficou para trás. Então, a gente tentar trabalhar, né, nas nossas memórias, realmente, o que a gente fez de bom? Como que está essa balança? E toda vez que vier esse sentimento dessa culpa, porque eu não fiz, né, você tentar buscar as memórias. Mas então, o que eu fiz? O que foi feito? Né? Porque a gente tem muito isso, as pessoas, a gente tem essa coisa do controle da vida, né? De tudo. Então, é como se a gente tivesse todo esse poder, né? De ter feito algo ou não. Então, às vezes são exercícios, né? Momentos que eu oriento as pessoas delas estarem trazendo na memória, né? Momentos bons que tiveram, ou que dessa dedicação, desse cuidado, e tentar deixar isso maior, né? Porque mesmo assim, se é alguém que você ama, cuidou, mas vamos dizer que por uma negligência aconteceu alguma coisa que você pode realmente ter uma pequena culpa. Eu falo sempre, as pessoas, quando é com alguém que você ama, você sempre tem a melhor das intenções para tudo, né? Às vezes, com pacientes, principalmente mães, né, sempre acham que não fizeram tudo certo, que poderiam ter feito melhor. Eu falo, essa escolha, tudo que você fez naquele momento era o melhor para você. Porque para as pessoas que a gente ama, a gente sempre faz as melhores escolhas. Às vezes, no momento, a gente pensa de um jeito, no outro momento, a gente pensa do outro. Então, é poder fazer esse exercício dessas memórias, dessas lembranças, porque já é um movimento natural do luto. E também acolher esse sentimento, essa culpa, né? Tá, eu estou me sentindo assim, mas será que é realmente?
né? Eu sou uma pessoa assim, eu seria capaz disso, né? Então eu falo, você sempre tem que dar colo, porque no luto as pessoas têm muita tendência a esconder um pouco os sentimentos, e a nossa sociedade ela colabora nisso, né? Então fala, você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que, né, aguentar. Eu falo, tem hora que a gente precisa um pouco deixar esse luto vir, a gente acolher esse sentimento, colocar para fora, porque senão ele vai ficar sufocado. Em algum momento isso vai explodir. Velório é uma situação onde muitas vezes nós não sabemos o que falar para a pessoa que está ali no grau máximo do sofrimento porque está velando um ente querido, uma pessoa amada. Nós ficamos muitas vezes sem saber o que falar, o que fazer, se ir. Tantas vezes não temos vontade de ir, mas falamos, nossa, não posso deixar de ir. Como é interpretado em termos psicológicos a presença ou não das pessoas no velório pelos familiares? Porque eu já conversei com pessoas que falaram assim, no velório do meu filho eu nem lembro quem foi. E a gente fica naquela preocupação, eu tenho que ir, eu tenho que falar. E eu vou até compartilhar aqui uma situação com você. Julguem ou não, mas foi público na época, eu até postei, né, para as pessoas terem conhecimento. A minha mãe faleceu há pouco mais de 3 anos. Eu optei, conversei com o meu pai e com o meu irmão, de não fazermos velório, porque ninguém aguentava mais. O período de hospitalização, eu falo que, de certa forma, nós velamos ela por 19 dias em coma na UTI. Eu não queria, Thaisa, aquilo, não queria as pessoas me abraçando, falando que sentem muito, me dando os pêsames, porque eu estava naquele momento de revolta. Falem o que falarem, ela não vai voltar. Eu não quis. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como agir e se a forma que eu reagi, que talvez muitas pessoas reajam, não querendo velórios ou querendo velórios curtos, é errado, é normal, não é? Eu acho assim, primeira coisa que a gente tem em relação ao luto, e acho que em relação a tudo, é o não julgamento. Por quê? Não é a gente que está sentindo, vivenciando aquela situação. Eu falo que no luto é muito importante a gente fazer o que dá significado para a gente. Então, se naquele momento, como você falou, para vocês que já estavam cansados emocionalmente, fisicamente, ok. E a gente precisa fazer esse exercício, né? Tanto quando a gente está nesse papel, como quando a gente está olhando para as pessoas, de não julgar. É muito importante no luto você validar qualquer sentimento que a pessoa tenha. Como eu falei antes, a questão da culpa. Se ela está lá falando, é porque eu tenho culpa, tal, não é também você falar, você tem culpa sim. Não, mas você validar. Olha, eu entendo o que você está sentindo, porque seu amor era muito grande, mas vamos pensar em outra coisa, e aí você leva ela para outro lugar. Mas você validar que aquela raiva, qualquer coisa que ela esteja sentindo. Então, eu acho muito significativo a pessoa ter essa liberdade, como você falou. Eu quis não fazer, independente do que as pessoas fossem falar, porque quem importa nesse momento? Você, seu pai, a sua família, a família mais próxima, o que é importante para vocês. Então, isso é muito bom, porque, como você falou, se você fizesse, você ia ficar mais estressada, né, mais chateada, e aquele momento era de recolhimento, para vocês, para passar, para tentar tirar um pouco todo aquele cansaço, né? Porque eu sei como que eu também tive a minha mãe hospitalizada cerca de 20 dias antes dela falecer, e essa rotina de hospital é muito cansativa. A gente fica em alerta, não é? Mesmo que você está lá ou você está fora, você fica em alerta o tempo todo, você fica preocupado, você quer... Então, é muito desgastante mesmo.
Então, assim, importante, façam, não se importem com o que as pessoas vão achar, o que é significativo. Às vezes a gente vê na internet, né, pessoas assim, eu quero pôr uma cerveja, um chopp, eu fazer não sei o que no velório. Faça. Se é significativo, se aquilo está honrando a história e a memória de vida daquela pessoa que está ali, claro, sempre os familiares mais próximos que estão envolvidos têm que estar a favor daquilo, né? Para também não conturbar ali aquela família. Mas façam homenagens, né? Essa história de a gente está fazendo um trabalho de tentar mudar a visão desse momento, do velório. Ele é um momento de homenagem, de honra à história de vida daquela pessoa. Então, o que a família quer trazer para aquele momento? Né? Nós estamos aí fazendo, né, um trabalho também de trazer homenagens, cerimônias, mas que a gente possa, né, lá na nossa empresa, para que a gente possa, junto com a família, montar algo significativo. Porque não adianta falar assim, olha, eu vou tocar tal música, ou a criança eu vou pôr uma bexiga, se não tem significado para aquela família. Então, junto com a família, né, a gente poder trazer para aquele momento um significado e que seja uma despedida honrosa. Ou não, se a família não quiser, é escolha dela, né? Então, assim, a gente precisa respeitar isso muito. Eu acabei emendando, né, uma pergunta na outra, agora a Thaisa vai falar um pouquinho do ir ou não no velório, o que dizer, como se comportar, mas realmente é isso que eu esperava ouvir de uma profissional, o não julgamento, porque os julgamentos existem. Eu não sei se você teve a oportunidade, o Bruno, recentemente teve um corte do programa da Virgínia, uma participação da Sônia Lima, que viralizou muito. O que ela relatava? Que a pior experiência que ela teve com a imprensa foi um mês após o Wagner Montes, o qual ela foi casada por décadas, falecer. O filho dela postou uma foto com ela sorrindo na Disney. E aí, todo mundo na internet dá opinião, onde estava o amor? Morreu e ela já está se divertindo, já está sorrindo. E ela até chora, né, nesse corte, nessa entrevista, e fala que só ela sabe que ela foi para a Disney porque ela estava deprimida. O filho pediu, por favor, para eles irem, para saírem do ambiente familiar, que não é porque ela estava lá que ela não estava sofrendo. É o que eu falei, né? Cada pessoa tem um funcionamento. Tem pessoas que querem se recolher, ficar quietinha, precisam expressar mais, né? Chorar mais. Tal. E tem outras pessoas que, às vezes, eu lembro quando faleceu o filho da Cissa Guimarães, que acho que no dia seguinte ela tinha peça, ela estava fazendo uma peça de teatro e ela foi fazer a peça. E ela também foi julgada com isso. E ela fala, o teatro é um lugar que ela ama. Para ela, era um lugar que ela ia se desligar um pouco daquela dor que ela estava passando. E ela foi. Né? E as pessoas julgam, ok, tem gente que tudo bem, quer voltar a trabalhar. Né? Então, a gente tem que respeitar. Quando alguém próximo a nós, né, ou até a gente, passa por uma situação dessa, vamos ajudar essas pessoas a respeitarem, porque a gente vai muito assim na sociedade, eu não posso ir naquela festa, né? Ou eu não posso, não, agora eu não posso viajar, eu não posso isso. Depende, o que seu coração está mandando? Né? Viajar às vezes é bom, vai ser legal para você está com vontade de fazer isso? Vai. Não, eu não quero, também respeitar. Né? Eu tenho obrigação de ir e tal, então eu acho que é muito ter esse olhar. Tanto a gente, para os nossos sentimentos, como para aqueles que estão perto, a gente poder ajudar. Porque, às vezes, quando você valida, fala, vai ser bom para você, é o que você quer, vai, não tem problema. Né? Parece que a pessoa ela adquire uma força também para ela poder realizar aquilo que ela quer. Aí, não sei, já emendando, né, a questão do velório. Muitas pessoas têm muita dificuldade mesmo de ir no velório, ainda mais quando elas tiveram alguma experiência que foi muito difícil, né, algum ente querido, e também essa obrigação, né, do que falar e tal, porque a gente chega, né, num velório, ou alguém que perdeu, às vezes que você até encontra na rua
logo depois, e a gente tem aquela coisa de querer falar algo que vai amenizar a dor da pessoa. Então, a gente fica preocupada. O que eu vou falar para amenizar essa dor dela? E a gente pode tirar essa preocupação. O que você assim, dá as suas condolências. Olha, eu sinto muito pela sua perda. Se for alguém próximo, fala, olha, eu estou aqui para você, né? Ou esteja presente no sentido de, eu não quero ir no velório porque eu não me sinto bem. Depende do seu grau de ligação com a pessoa, manda uma mensagem, né? Em seguida, porque eu falo, ali no velório vai estar cheio de gente, né? Assim como algumas pessoas falam que não veem as pessoas, outras já prestam atenção em quem está ali. Mas, dependendo dessa ligação, se você se fizer presente, mandar uma mensagem, né? O ano passado eu estava viajando e uma amiga minha perdeu a mãe. E eu estava longe, eu não conseguiria chegar. O que eu fiz? Eu liguei, falei, olha, numa floricultura, você faz um arranjinho assim, tal, de rosa, entrega lá. E aí eu liguei para as meninas que trabalham com a gente, falei, por favor, você entrega para a filha, né? Expliquei para elas. E ela falou que foi super significativo, né? Que eu me fiz presente de alguma maneira. E o pós-velório também, você mandar uma mensagem, né? Se é alguém que está com muita dificuldade, às vezes, de lidar com as coisas da casa, que tem criança, olha, eu posso ajudar de alguma maneira, levar uma comida, ou ajudar com as crianças, ou alguma coisa na praia, quer que eu vou com você no cartório? Então, às vezes, esse momento é muito mais significativo. E a gente parar dessa cobrança, o que eu vou falar? E, às vezes, nesse impulso de querer falar coisas para amenizar essa dor, as pessoas acabam falando coisas que, pelo contrário, ou puxa a pessoa para baixo, ou as pessoas falam, eu tenho muitas coisas que, né, as pessoas que eu já tive contato falam, né, tá com Deus, tá melhor agora, né, você pode ter outros filhos, sei lá, coisas clichês aí que as pessoas falam, mas e que para a pessoa naquele momento, primeiro não tem significado e às vezes até vai chatear ela ainda mais. Então se coloque à disposição, dê as suas condolências, dá um abraço. E aí, dependendo da sua ligação com essa pessoa, você se faz mais presente e estende aí esse apoio no pós-velório. Antes de terminarmos, tem um outro ponto, dentre vários, né? Esse tema é um tema muito vasto, principalmente quando nós vamos lembrando de experiências vividas. Mas tem uma situação, eu confesso para você e para vocês que estão nos assistindo, que eu já senti, já conversei com pessoas que sentiram, porém a gente tem vergonha de expressar e agora eu vou expressar literalmente de maneira pública. Nós e os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa saúde mental e psicológica. Sepultar um ente querido, ir embora, e embora tenha consciência que aquela pessoa estava morta e que ali era apenas o físico, também vira uma culpa, uma sensação, eu deixei lá no cemitério sozinho. Eu já ouvi uma pessoa dizer, essa realmente não fui eu. Eu senti essa sensação quando eu enterrei minha mãe. Eu deixei a minha mãe, eu abandonei. Mas uma pessoa uma vez me disse, depois de enterrar a avó, horas depois, nossa, está frio, e ela não foi sepultada com uma blusa de frio. São sentimentos tão fortes e que às vezes, dependendo para quem a gente diz, fala, nossa, você está louca. E é por isso que a gente não diz. Sim. Exatamente. Eu falo assim, esse pós, né, a gente fazer esse ritual, né, do velório, do sepultamento, ou quando vai para a cremação, a gente ainda está com aquela coisa da pessoa, a presença física dela, né, encontra ponto com a ausência. Está muito latente, né? Sim, então a gente se preocupa mesmo, porque se você era uma pessoa ainda mais que cuidava, assim, que estava preocupada, então você se preocupa. É aquilo que eu falo, dê voz e significado àquilo que você está sentindo, né? Se você falar, o que aquele pensamento vai te trazer? Por exemplo, essa história da vozinha.
nossa, tá frio e ela não foi enterrada com uma blusa. O que você gostaria de fazer? Ah, eu quero levar uma blusa lá no cemitério, ou, né, leva a blusa no cemitério, tá? Porque aquilo vai trazer uma paz para o seu coração. A gente precisa evitar um pouco situações e coisas que vão aumentar a nossa angústia, aumentar o nosso sofrimento naquele momento. É claro que eu falo, a gente tem que ter um olhar da balança, assim, do extremo. Então, passou-se assim, 1 ano, mais de 1 ano, e aí a pessoa ela ainda não consegue, muitas vezes ela não consegue dormir, ou relaxar, ou voltar ao trabalho, porque ela está preocupada se está frio, se não está. Então, quando vai para um extremo, aí precisa ter um olhar, uma ajuda profissional para a pessoa poder cuidar disso que ela está sentindo, né? Dessa angústia, dessa necessidade de poder continuar cuidando daquela pessoa. Na verdade, o luto dela não está andando, ela está num luto meio pausado, né? Num primeiro momento, que aquela dor, que a nossa mente, o nosso coração ainda não entendeu a ausência da pessoa, que ela se foi. Então, a gente olhar para a gente, ó, o que eu posso fazer que vai acalmar essa minha angústia, né, diante daquilo. Então, assim, eu deixei a minha mãe lá sozinha. O que iria acalmar o seu coração nesse momento? O que você acha que você poderia fazer? Claro, dentro das possibilidades. A gente não pode trazer, né, a pessoa para casa, mas, eu vou todo dia lá visitá-la. Ok. Né? Aí eu falo todos os extremos. Então, se de repente essa visita se estende e você começa a se prejudicar no trabalho, na sua vida pessoal, né, depois de um tempo significativo, aí tem que ter um olhar. Mas, não, eu quero ir lá. Agora, todo dia eu vou lá fazer uma oração nela. Ok, a gente tem que compreender. É aquilo que eu falei, da validação. O que é importante? O que vai melhorar e acalmar um pouco o meu coração nesse momento? Né? Então, eu acho assim, vamos nos ouvir, vamos julgar menos, né? E ter esse olhar. Quando a gente percebe que está ao extremo, tentar conversar com a pessoa, se muito extremo, buscar uma ajuda profissional, mas dar esse tempo para o luto dela. Né? Porque é uma coisa muito equivocada também, as pessoas às vezes levam correndo no psiquiatra para entupir a pessoa de remédio. É claro que se ela já tem um histórico, é importante um cuidado para ela não se desequilibrar. Mas muitas vezes a tristeza profunda é confundida com a depressão, doença, depressão. E não, o luto ele traz uma doença profunda. E é muito importante que a pessoa viva essa tristeza. Porque é isso que vai fazer ela transformar. O trabalho do luto é fazer essa transformação de você realocar a pessoa na sua vida da forma física, né, para a forma emocional, espiritual, né? Você realoca ela. Eu falo que a gente muda a relação, né, com essa pessoa. Então, a gente tem esse processo, e esse é o processo do luto, que ele vai ajudar a gente a transformar isso. Nós sabemos no processo de luto o quão as datas mexem com a gente, principalmente o primeiro ano. Estamos às vésperas de finados, como eu mencionei no início da nossa gravação. Que recado você daria para aquelas pessoas que viverão o primeiro dia de finados pós perca de um ente querido? Continuando as minhas considerações, ouça o seu coração. O que traz significado para você? Né? Fazer uma homenagem ou não, ir ao cemitério ou não. Depois de finados aí, a gente tem o final de ano, Natal, que é uma data também muito dolorida, significativa, quando as pessoas os nossos entes queridos não estão mais com a gente. Então, pense, o que eu quero fazer? Então, muitas vezes as pessoas falam, não fala, não faz, porque aí você vai lembrar. Não tem problema, dá espaço para essa lembrança, dá espaço para essa saudade. Eu gosto muito de rituais, né? Então, assim, você poder
fazer algo que traga um significado para aquele momento, seja a data que for, dar um espaço para aquela lembrança estar presente, né? No Natal, por exemplo, eu oriento muito os pacientes, assim, dá um espaço naquela reunião de família para a pessoa ser lembrada. Porque eu falo, senão todo mundo fica com nó na garganta, com medo de chorar na frente do outro e a festa fica tensa. Se você dá um espaço para aquela lembrança, por mais que as pessoas irão chorar, descontrai, relaxe. Então, as pessoas elas expressam aquilo naquele momento e aí depois elas vão compartilhar as memórias, da risada, das lembranças, o que seja. Então, pense o que você quer fazer no dia de finados, o que traz essa memória, no dia de aniversário, qualquer data que seja importante. Programe o que você quer, pense no que você quer fazer, que seja significativo, não se importe com o que as pessoas vão dizer, porque é você cuidando do seu coração, dessa memória, dessa saudade, e é muito gostoso quando a gente transforma, né? E em vez de dor, a gente traz alegria nessas lembranças, a gente traz uma sensação gostosa de ter tido a oportunidade de estar com aquela pessoa, né? Que essa palavra, eu acho essa palavra maravilhosa, saudade, né? Que só tem na nossa língua, e que quando a gente consegue olhar para ela, para essa palavra, e ter bons sentimentos, significa que teve muito amor também. E mediante tantos ensinamentos, que realmente nós coloquemos em prática tudo o que a Thaisa, que é especialista em luto, nos transmitiu nesse episódio. Vamos nos permitir, mesmo mediante a perda, a morte de pessoas que nós amamos. Afinal, a morte faz parte da vida e, apesar de, nós merecemos ser felizes. Muito obrigado, Thaisa. Eu que agradeço. É sempre muito bom, como eu disse, falar desse assunto, porque quanto mais as pessoas se respeitarem e souberem acolher, tanto a si como os outros, melhor as pessoas vão passar por esse momento. Um brinde ao amor que é eterno, independente de estarmos aqui nesse plano ou não. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.